Bom, então vamos lá. O artigo que eu... Tem uma pessoa tentando entrar aqui, a Tininha, e ela não está conseguindo. A Cristina. Ah, foi. Foi. Então tá bom. Bom, gente, boa tarde a todos. Eu estou pedindo para o Pedro passar os slides para mim, porque eu fiquei sem internet, mas não poderia deixar de apresentar meu artigo hoje. O artigo hoje ele vai apresentar um pouquinho a melhora clínica em pacientes com borderline após a estimulação transcraniana, ok? Um resultado preliminar. Os autores desse artigo, eles são basicamente tanto psiquiatras, estudantes de medicina em geral, como psicólogos com foco no estudo de neurobiologia ou sistema nervoso central, ok? Pode passar. Aqui está um resumão bem básico que eu montei para vocês. Dá para ver que ele delimitou bastante bem os objetivos, o resultado e o método e as conclusões, né? O objetivo dele é analisar o benefício da estimulação magnética para melhorar alguns sintomas através do córtex pré-frontal dorso-lateral direito ou esquerdo. Então, aí nesse estudo ele vai estimular as duas partes com hertz diferentes, que daí eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Como resultado, ele teve uma comparação intragrupo que mostrou reduções significativas, o que eu achei bem legal, em todos os domínios psicopatológicos e na pontuação total de todas as escalas dos dois grupos. Ou seja, em ambas as estimulações, a gente teve a redução da sintomatologia borderline num nível global. Na metodologia, ele utilizou aí 29 pacientes com transtorno bipolar no Instituto Nacional de Psiquiatria do México. Esse estudo foi realizado no México e foram randomizados em dois grupos para receber 15 sessões de estimulação transcraniana repetitiva aplicada à direita e à esquerda do dorso lateral, córtex dorsolateral no caso. E a melhora foi medida pelas escalas tanto para perdão, tanto para avaliação da sintomatologia geral do transtorno borderline, escala de ansiedade, escala de impulsividade, escala de depressão e uma outra escala, que é a escala BEST, que vai utilizar um pouquinho mais o panorama normal. E a conclusão é que ambos os protocolos produziram uma melhora global na gravidade dos sintomas, particularmente na impulsividade, instabilidade afetiva e raiva, e mais estudos são necessários, porque, como ele vai falar até no final, uma limitação que esse estudo trouxe, que foi bem grande, foi justamente o N, que foi bem pequeno, e a maioria das pessoas que foram recrutadas para esse estudo foi mulheres. Então, seria até interessante, nesse estudo, avaliar mais como que seria em homens. Pode passar. Então, só introduzindo um pouquinho sobre o transtorno borderline, ele é um transtorno limítrofe, né? Ou seja, ali bem fronteiriço em relação aos outros transtornos. É um dos transtornos de personalidade mais comum na prática clínica e responsável 10% das consultas psiquiátricas ambulatoriais e mais de 20% da população internada em psiquiatria. Por isso, mais estudos a respeito disso são necessários, considerando principalmente que um dos fatores é porque hoje em dia a gente trata muito através da psicoterapia e a farmacologia em geral, sem estimulação, sem outros aspectos que podem aí ajudar no transtorno. Ele é um transtorno caracterizado por padrões persistentes de estabilidade afetiva, relacionamentos problemáticos, impulsividade acentuada, e essa impulsividade ela pode levar a um abuso de substâncias, ela pode levar a comportamento suicida, ela pode levar a uma automutilação. Então, tudo isso vai caracterizar o transtorno borderline, que também pode levar ao suicídio, levando em conta essa impulsividade. A prevalência é semelhante em ambos os sexos, embora o diagnóstico seja mais comum em mulheres, tanto é que a amostra aí que ele gerou foi mais em mulheres, praticamente a amostra inteira foi com mulheres, e as comorbidades comuns são depressão, ansiedade e TEPT aí, o transtorno pós-traumático. Pode passar. Então, ele vai falar aí sobre outros autores que trouxeram exames de neuroimagem que apontaram hiperatividade e hipofuncionalidade da amígdala em estruturas pré-frontais, né?
E aí ele vai falar um pouquinho sobre essas estruturas pré-frontais que a gente vai reparar uma mudança na rede frontolímbica, ou seja, o córtex orbitofrontal, o córtex pré-frontal e o córtex dorsolateral, que é a parte que ele vai estimular nesses estudos, e também em outros estudos, essa mesma parte ela é estimulada, que depois, mais para frente, também eu vou falar para vocês, que alguns estudos foram equiparados para eu fazer análise desse artigo, e foi o mesmo local que outras pessoas estimularam. E nesse sentido, também o autor trouxe uma dificuldade, até por conta dessa região frontolímbica ser uma das principais afetadas, inclusive em função da. Eu não sei se o slide está passando para todo mundo, está no mesmo. Isso que eu estou falando. Não, é o de trás. Não sei se agora mudou. Acho que o que estava aparecendo era esse, mas eu estou no da frente. Esse. Esse mesmo. Tá. É que a Cris estava falando aqui para mim, aí só para ver. Então agora tá certo. E estava falando um pouquinho sobre justamente essa questão de como é a parte dorsolateral frontal que é responsável principalmente por controle da impulsividade, que é uma das características mais persistentes no transtorno borderline. Ele vai falar um pouquinho que essa parte dorsolateral é uma das partes mais difíceis de ser estimulada por conta do formato da bobina que eles utilizaram no México. Então, e ele vai falar um pouquinho sobre como é fundamental essa parte na regulação emocional no sistema top-down. Ok? E também ele vai falar um pouquinho que, nesse sentido, a estimulação ela pode ajudar um pouquinho nessa disfunção do sistema top-down, que é inclusive uma das hipóteses que ele coloca para esse estudo. Ele vai falar um pouquinho que os protocolos mais frequentes são aqueles que usam. Oi? Tá no Jurassic Park? Ah, entendi. E os protocolos mais frequentes são aqueles que usam altas frequências, tanto do lado esquerdo ou baixas de 1 Hz, ok? No caso, ele vai utilizar aí 5 Hz, no caso de alta frequência, ou 1 Hz no lado esquerdo e direito, respectivamente. E ele vai falar um pouquinho sobre outros estudos que ele encontrou alguns efeitos positivos que também foram encontrados tanto em transtornos do impulso como ansiosos, estimulando essa mesma lateralidade, tanto esquerda como direita, também na parte dorsolateral. Pode trocar. Tá todo mundo vendo aí materiais e método? Beleza. Então, sobre materiais e método, os participantes foram 29 participantes com transtorno de personalidade borderline, de ambos os sexos. No caso, 27 mulheres, do total de 29 do N dele. Todos destros, com faixa entre 18 e 45 anos. A inclusão foi o diagnóstico de acordo com o DSM-4. Não sei porque ele utilizou esse parâmetro, se já está utilizando o DSM-5, inferior a 8 pontos, na versão espanhol do Borderline Interview. E a exclusão foram indivíduos com objetos metálicos intracranianos e dispositivos médicos contraindicados na MT, como epilepsia, histórico de convulsões, dependência química, ideação suicida, sintomas psicóticos, TAB, ou atual episódio depressivo maior com comorbidades psiquiátricas, ou ideação suicida também. Ok? Pode passar. Materiais e métodos, ele utilizou aí 6 testes clínicos que foram administrados para avaliar o transtorno de personalidade borderline, ansiedade, sintomas depressivos e impulsividade. Então, ele vai utilizar aí para avaliação borderline o global, que é o CGI-BPD, vai utilizar a avaliação borderline para severidade ao longo do tempo, que é a escala BEST,
vai utilizar aí também a escala para impulsividade, que é a escala BIS, e vai utilizar a escala Hamilton para avaliação da ansiedade e a BDI para avaliação da depressão. Não sei se esses testes estão aprovados, mas a maioria ele assinala nesse artigo que são testes com alta confiabilidade. Os participantes eles foram randomizados para receber um de 2 processos diferentes, ou de 5 ou de 1 Hz. O método de inspeção foi por esse rapaz aí, que eu não sei direito falar o nome, eu acho que é Fitzgerald, né, no qual é avaliada a resposta motora do músculo abdutor curto polegar, que ele não explica muito bem o que é nesse artigo. E ele vai falar um pouco sobre ambos os protocolos, que consistiriam em uma sessão diária de segunda a sexta-feira por 3 semanas, que foram um total de 15. Oi? É que eu não tô ouvindo. Não dá para ler tudo aqui, a sua pergunta. Você pode falar? Qual foi o ponto de corte da Hamilton para a ansiedade? O ponto de corte para Hamilton na ansiedade, ele não citou no artigo. Ele é uma das falhas do artigo que eu vou citar para vocês mais para frente. Tá bom? E aí, ambos os protocolos consistirem em uma sessão diária de segunda a sexta, de 3 semanas, e a análise estatística que ele vai colocar para vocês mais para frente é que ele utilizou o SPSS versão 17 para Windows, que foi utilizado para análise estatística, uma comparação entre as faixas etárias, que foi realizado utilizando o teste U não parométrico de Whitney, enquanto as distribuições de gênero foram comparadas pelo teste exato de Fisher. Para analisar as mudanças nos scores dos testes clinimétricos, ele utilizou também um tal de Wixon, que eu não sei também qual que é, ele não descreve muito bem o que seriam esses instrumentos que ele utilizou na análise estatística. E enquanto o teste de Cohen foi calculado pelo Microsoft Excel para analisar o tamanho do efeito da estimulação transcraniana repetitiva nos sintomas borderline. Pode passar. Aí ele vai falar um pouquinho dos resultados, tá bom? Que foram grupos de tratamento relativamente homogêneos em termos de idade, sexo e sintomas basais, e ele vai falar que não houve diferenças estatisticamente significativas dessas variáveis após a aplicação dos protocolos de estimulação transcraniana, até porque eles tinham basicamente o mesmo sintoma basal, então ele vai falar que não teve nenhuma diferença estatística. Pode passar. Aí ele vai falar um pouco sobre diferenças significativas entre tamanho e efeitos obtidos pela comparação dos valores dos 9 domínios que constituem aí o transtorno de personalidade borderline em cada grupo de tratamento antes e depois da estimulação, de acordo com o teste de Wixon e o D de Cohen. Então ele vai colocar aí um pouquinho tanto pré quanto pós, aí que vocês podem observar, e ele vai analisar um pouquinho sobre as diferenças significativas que teve a partir mais dessa tabela, principalmente em relação a uma significativa mudança na questão do abandono, ok? Que ele vai falar que teve uma significativa mudança do antes e o depois. Tudo bem? Pode passar. Aí ele vai falar um pouquinho sobre a alteração percentual da escala de impressão clínica, então ele vai fazer uma análise bem grande, geralzão, de todos os testes que ele aplicou, tanto o CGI, quanto o BEST, quanto o BIS, quanto o BDI, no caso que daí tá as versões em inglês, que eu peguei do artigo mesmo, porque eu achei que o jeito que ele colocou foi bem didático. Então ele vai colocar aí que a avaliação limítrofe de gravidade ao longo do tempo, a escala de impulsividade, o inventário de depressão de Beck após a estimulação transcraniana repetitiva. E ele vai falar que ambos os grupos apresentaram redução do score total de todos os instrumentos de acordo com o teste de Wixon.
Então, ele vai mostrar aí um pouquinho as reduções de acordo com cada teste, ok? Também ele vai mostrar um pouquinho sobre mudanças significativas que a gente teve em cada teste. Vai mostrar uma redução significativa no pontual do CGI, da linha de base após a estimulação. Então, como vocês podem observar aí, no caso, ele teve uma mudança significativa no percentual de 29,4 e 28,5 para os grupos de 1 Hz e 5 Hz, respectivamente. Então, teve mais ou menos uma mudança aí maior para 1 Hz do que 5 Hz, o que eu achei bem curioso. E também o que ele vai mostrar para vocês é que não foram encontradas diferenças significativas entre grupos na pontuação total do BEST, ok? E ele vai mostrar agora no BIS que ele mostrou reduções significativas nos scores total de tanto de 1 Hz como no grupo de 5 Hz, com percentuais de mudança de 18,96 e 11,83, respectivamente. Ele vai falar que não foram observadas diferenças entre os grupos nos scores de impulsividade no início do estudo ou após as sessões de estimulação magnética. No último quadrado, ele vai falar um pouquinho que as pontuações do BDI reduziram significativamente desde a linha de após a estimulação no grupo de 1 Hz, assim como no grupo de 5 Hz. Não foram encontradas diferenças entre grupos após o início do estudo. Ok? Pode passar. Aí, nesse outro quadro, ele vai trazer um pouquinho para vocês. Deixa eu só achar aqui minha colinha. Ele vai trazer um pouquinho para vocês sobre a escala BEST, que mostrou aí reduções significativas observadas em ambos os grupos, tanto para pensamentos como para sentimentos. Tanto para comportamentos negativos, ele também vai apontar aí um pouquinho, representando uma variação percentual de 23,5 para o grupo de 1 Hz e 38,6 para o grupo de 5 Hz, em questão de comportamentos negativos, que aí a gente teve uma redução de 17% para o grupo de 1 Hz e uma redução de 33,9% para o grupo de 5 Hz. Na dimensão ali dos comportamentos positivos, aí a gente não vai ter nenhuma mudança significativa, que foi observada no grupo de 1 Hz, ou nos grupos de 5 Hz. Então, em relação a comportamentos positivos, a gente não teve mudança, apenas nos pensamentos e sentimentos ou nos comportamentos negativos. Foi onde a gente encontrou uma maior variabilidade. Não teve muita diferença significativa entre os grupos das pontuações individuais do BEST ou após imediatamente o início das estimulações. Ok? Aí ele vai falar um pouquinho sobre a melhora cognitiva e a melhora motor, e ele vai falar um pouquinho que houve uma melhora muito significativa na parte cognitiva e na parte de impulsividade motora, em ambas as partes. E aí ele vai colocar um pouquinho que após a estimulação transcraniana houve um aumento de 24,7% para 1 Hz e 30,9% para 5 Hz, ok? Então, teve uma variação muito boa para ele. E, por um outro lado, não houve melhora em questão do planejamento da parte frontal, quando a pessoa tem um pouquinho esse planejamento da próxima ação, do que ela vai fazer em termos de leitura. Então, apenas uma parte cognitiva ele observou que teve melhora. Ele observou também que a impulsividade, nesse caso, acabou tendo um impacto muito positivo na questão da automutilação, na questão da ideação suicida e na questão principalmente do uso de substâncias, que é uma coisa muito alta entre pacientes com transtorno borderline. Pode passar. Aí, já na parte de discussão, ele vai trazer um pouquinho que, em função dos protocolos anteriores,
estende-se o número de sessões em 50%, que foi algo que ele acabou fazendo. Os resultados foi que em ambos os protocolos de estimulação foram eficazes, tanto na redução da gravidade dos sintomas em âmbito global, ou seja, a gente teve uma redução significativa em todos os sintomas borderline, incluindo os sintomas de abandono, ok? Ele usou o uso de 900 pulsos por sessões, que é maior do que o relatado em outros estudos anteriores, inclusive para condições de depressão, onde o efeito clínico foi relatado mesmo com protocolos administrando 120.200 pulsos por sessão. E os resultados mostraram, em suma, que ambos os protocolos de estimulação foram eficazes na redução de vários sintomas, em particular o medo do abandono, que isso eu achei bem interessante. Em suma, ele vai dizer aí que teve uma melhora significativa em todos os domínios psicopatológicos do transtorno de personalidade borderline e que esse resultado pode ser observado e pode estar relacionado a essa maior quantidade de impulsos totais aplicados, né? E aí, pode passar. Ele vai fazer ali um link com outros autores, então ele vai dizer que a frequência de 5 Hz no dorso lateral esquerdo obteve-se resultados semelhantes aos relatados por um outro autor, em um relato de caso, onde a mesma região foi estimulada em 10 Hz. Em ambos os estudos foram observadas reduções nos sintomas afetivos depressivos e no nível de impulsividade, também para esse autor, e ambas as formas de estimulação produziram melhora global na gravidade dos sintomas, particularmente na impulsividade, instabilidade afetiva e raiva, uma coisa que também é presente para outros autores. Pode passar. Uma coisa que eu achei interessante é que os achados desse estudo estão bem congruentes com outros no que toca à melhora global do quadro, utilizando as mesmas frequências e regiões estimuladas. No caso, um autor de um estudo de 2020, ele vai apresentar isso, ele vai utilizar a mesma frequência, vai estimular os mesmos locais. Um autor de 2017 também foram bem-sucedidos na estimulação pré-frontal dorsomedial para depressão maior em casos de transtorno de personalidade borderline, o que pode explicar um pouquinho o sucesso que eles tiveram em reduzir os sintomas depressivos. As definições, apesar dele não citar, estão congruentes com o que ele coloca no DSM-5. O que eu sugeria para esse artigo, primeiro, melhorias na linguagem. Então, é um artigo que você tem que ter um conhecimento mínimo, senão você não consegue compreender. Então, ele não vai descrever, por exemplo, o que é estimulação transcraniana repetitiva, o que é o sistema top-down, ele não vai dizer relação ao placebo, ele não vai dizer, por exemplo, como a Amanda bem colocou, qual que é o parâmetro que ele usou para a escala Hamilton, ele não vai dizer direito o que ele usou para a escala BIS, ele não vai entrar em muitos detalhes sobre isso, uma coisa que seria bem necessária. E são aspectos que ele até poderia colocar na introdução, como eu especifiquei ali. Ele apresenta bem delimitado objetivos, método e conclusão. A revista que eles publicaram esse artigo é de um impacto bom, é um impacto de aproximadamente 2,45, se eu não me engano, que é a revista americana de psiquiatria, se eu não me engano. Pode passar. E ele tem um bom delineamento da análise estatística, embora falte um pouco de detalhamento como os testes funcionam, o que ele vai analisar em cada N. Os resultados também foram bem colocados através de tabelas, demonstrando as mudanças significativas do estudo. Na discussão, achei bem legal também que ele estabeleceu link com outros autores. Ele não entra muito em questão se teve dropouts, aparentemente não, mas ele não vai citar isso em estudo. Mas ele também tem esse reconhecimento das limitações do estudo. Então, uma amostra pequena, ausência de Chan e exames de neuroimagem, que são melhorias importantes que ele poderia ter nesse artigo. Em geral, eu achei um artigo bom, mas ele teria ainda uma melhoria muito grande em termos de detalhamento.
ele ainda é um artigo que você precisa ter um conhecimento prévio muito grande. O N, para a gente testar e ter uma discussão científica maior, precisaria ser maior. E, em resumo, seria mais ou menos isso. Não sei se vocês têm alguma dúvida. Aqui é a bibliografia que eu usei tanto para fazer algumas críticas do artigo, quanto o artigo em si que eu utilizei nessa apresentação. E, em suma, seria isso, pessoal. Vocês têm alguma dúvida, alguma questão que vocês gostariam de fazer? Obrigado, Pamela, pela apresentação. Abri aí para perguntas. A Laís tem uma pergunta. Manda brasa. Pamela, tudo bem? Oi. Obrigada pela apresentação, muito interessante o artigo, né? Eu acho que tem aí suas limitações, mas parece que é uma análise exploratória ainda, né? Isso, um estudo preliminar. Eu queria saber sobre a questão de método, que eu fiquei na dúvida. Pedro, você volta na metodologia aí, por favor? Pode falar. Então, duas coisas, né? Você sabe me dizer por que eles resolveram fazer 5 Hz, assim? Porque, assim, o que a gente sabe na literatura é que o 5 Hz, ele não sabe muito bem se ele é excitatório, uma medida excitatória ou inibitória, né? E a gente fica meio sem saber o que é por que eles aplicaram esses 5 Hz. E outra coisa que eu fiquei me pensando aqui, você disse sobre a questão da bobina, que foi difícil de acesso para o córtex dorsolateral, né? Você sabe dizer qual é a bobina que eles utilizaram e qual é a limitação dessa bobina para esse estudo? Então, eu queria saber mais em relação mesmo a essa metodologia, né, da estimulação, né, com a aplicação de bobina e a intensidade, né? Eu fiquei curiosa em relação a esses 5 Hz. Então, em relação aos Hertz, eles também colocaram que eles não sabem. O estudo foi justamente eles entenderem um pouco mais se esse potencial seria inibitório ou excitatório. Eles chutaram ali que seria um potencial mais excitatório, mas eles dizem também que eles trazem que a literatura não tem muito delimitado se é excitatório ou inibitório. A questão deles foi justamente fazer esse teste através desse estudo preliminar. E a bobina, eles citam um pouquinho, sim. Ela diz que é uma bobina em formato de borboleta, alguma coisa do tipo. Sim, figura de 8, né? Isso, figura de 8. Mas eu fico pensando, por que isso seria difícil, né? Isso, eles não atingir o córtex dorsolateral, porque é a bobina que a gente acaba usando mesmo, né? Mas eu fico pensando, né? Por que eles já não usaram uns 10 Hz ali, né? Não 5 Hz de uma vez, né? Meio que isso, né? Mas eu achei interessante que mesmo com 5 Hz já produziu uma coisa bem interessante sobre ainda com 5 Hz já tem uma melhora, né? Mas eu concordo que poderia ser maior. O que eles demonstram é que eles ficaram um pouco com medo por conta deles já estarem ultrapassando. Como assim? Porque eles falaram que eles já estão aumentando o nível de pulsos, né, em relação a estudos anteriores. Então, eu acredito que eles ficaram com um pouco de medo de aumentar um pouco demais o nível de Hertz, né? Então, eles já estão fazendo um estudo exploratório, né? Então, não sei se eles ficaram com um pouco de medo de alterar demais em relação a protocolos anteriores que a gente teve, né? Então, essa é a minha hipótese, mas eles não falam muito também. E qual a quantidade de pulsos, Pamela? Foram 1.200 pulsos a 120%, foi isso? 900 pulsos. Para os dois. Tanto para 900 pulsos, tanto para inibitório quanto possível excitatório. Mas é estranho mesmo, porque dá-se mais pulsos, né? Em excitatório e inibitório, mas enfim. Sim. A Amanda, ela falou alguma coisa, mas eu não consegui ler tudo ali. Eu leio aqui para você. Se é excitatório, isso não causa viés para a amostra ou estou equivocada? 5 Hz não deve chegar nada ou quase nada. Aquela questão, né, de 5 Hz, se é excitatório ou é inibitório, né? É naquele limbo. Sim, é bem nesse limbo, mas
pode causar um viés, sim, né? Eu acredito que sim. É uma questão que dá para a gente debater. Eu acredito que sim. O que vocês acham? Eu não sei se eu entendi a pergunta, na verdade. Você pode repetir, Amanda, aqui para gente? Ela não está com. Assim, dá a impressão, né, que eles quiseram fazer excitatório, né, porque é o lado dorsolateral esquerdo e não direito, né. Mas aí realmente esses 5 Hz ninguém usa muito, quer dizer, ninguém não, porque eles usaram, né, mas atualmente ninguém considera que seja uma modalidade aí de intervenção que... Oi, vocês estão me ouvindo? Ai, desculpa. Agora sim. Desculpa, eu tava sem microfone. Então, acho que é isso que o André tá falando. Que é 5 Hz, se a gente pensa na calota caniana, essa coisa toda, né? De sudorese, enfim, couro cabeludo, eu acho que não deve chegar quase nada. Né, não sei, o efeito... Posso estar equivocada também, mas o efeito deve ser muito pouco. Não sei. Dava para considerar até um placebo, né? Talvez. Pessoal, acho que vocês estão se perdendo um pouco, não é isso. Não. Não. Classicamente, são 2 protocolos, tá? Um de 1 Hz, que é o de baixa frequência, e que tem uma atividade inibitória, e outro que é de 10 Hz, que tem uma atividade predominantemente excitatória. Entre 2 a 9 Hz, não é que não chega, né? É que fica muito pouco claro se a forma de estimulação ela vai induzir LTP ou LTD, tá? Então, aí vão ser efeitos que vão ser um pouco contraditórios. Mas também não dá para dizer que seria uma forma de placebo ou não, tá? Não é por aí. Acho que essa é uma falha aí do estudo, né? Mas uma que eu vejo até maior, né, por que não ter placebo, né? Isso não dá para entender muito bem. E é difícil, assim, especialmente um transtorno de personalidade borderline, né, que a gente sabe que, primeiro, assim, não tem tratamento específico, né, então não teria nenhuma objeção ética para utilizar placebo, né, então poderia ter sido usado. E outros que a gente sabe que esses pacientes, eles têm uma resposta placebo alta, né, então tem muitos efeitos inespecíficos relacionados aí com sugestionalidade, acolhimento, condicionamento. Então, é pouco informativo, na verdade, os resultados, né? Não dá para... A gente não tem nenhuma comparação muito interessante para fazer, né? Quer dizer, comparou baixa frequência com uma frequência X, né? Eu não considero esses resultados muito significativos para a literatura, para falar a verdade. Não sei, acho que é interessante, né? Acho que é interessante abordar aí o transtorno de personalidade borderline, acho que tem poucos estudos, mas não é particularmente um grande estudo, não. Acho que tem muitas falhas. Ele citou vários outros estudos, né, que tiveram resultados semelhantes ao que eles tiveram, porém o N também foi basicamente pequeno, a mesma coisa, e também não teve placebo. Então, não sei se dá para dizer muita coisa. O benefício, por assim dizer, é que eles tiveram resultados semelhantes, né? Mas até aí, como a gente não tem placebo, que é um erro grande, né? Exato. Ele citou um estudo que fez 5 Hz, né? Compara os resultados. Ele podia ter feito um grupo de 1 Hz e um grupo placebo, né? Muito melhor do que fazer 2 grupos ativos, né? Fazer um 5 Hz no limbo que não sabe muito bem o que levanta mais dúvida ainda. Mas uma coisa que eu fiquei pensando, qual foi a intensidade da máquina em relação ao limiar? Intensidade da máquina? O limiar motor foi 100% ou foi até menos? 100%. 100%? Tá.
E eles não avaliaram cognição também, né? Eu vi que ele, em relação à cognição, foi mais impulsividade, mas outras... Avaliaram cognição, tá ali no... Depois, porque agora não tá mais slides, mas eles avaliaram e viram uma mudança na cognição, sim. Cognitivamente, eles tiveram uma melhora. Que cognição? Qual? Peraí. Tá cognitiva, uma melhora cognitiva. Mas ele não descreve também os aspectos, agora que eu tô percebendo. Ele não descreve cognição, tá? Mas quais aspectos da cognição melhorou? Porque aqui tá mais impulsividade, mas ele não fala sobre aspectos específicos, né? Isso. Ele vai falar mais da impulsividade. Ele vai falar que a cognição melhorou, tá? Mas o que da cognição que melhorou? É que eu acho um aspecto importante também pro border, né? Mas enfim. Tá bom. Então. Mais alguma questão, pessoal? Uma curiosidade mesmo. A Tamiris vai falar. Não, desculpa, pode falar, Laís, depois eu falo. Manda ver, já falei demais. Não, vou mudar de assunto. É melhor, pode continuar. Não, só ia mais perguntar em relação à literatura, né? Eu sei que em TDCS tem alguns estudos pilotos com borderline, mas eu não sei muito sobre, assim. Você sabe, Pamela, como é que tá? Então, como o doutor André falou, a gente ainda tem poucos estudos na área. É uma coisa que até seria interessante se a gente pudesse rodar um estudo sobre, né? A gente ainda tem muito pouco estudo, com N's pequenos, alguns rodados geralmente no México, países de língua espanhola, enfim. A gente não tem muito sobre borderline e estimulação transcraniana. A gente tem tipo esse que tem resultados confusos, eles não descrevem muito bem algumas coisas, não tem placebo, então a gente precisaria de um estudo mais assim. Legal. Parabéns, Pamela, pela apresentação. Eu só queria fazer uma consulta rápida, pessoal, mas se alguém tiver mais alguma dúvida, ou a Pamela quiser acrescentar mais alguma coisa, que eu queria falar um pouquinho rápido sobre o JC do ano que vem. Beleza? Só para fazer uma consulta com vocês, qual os softwares que vocês usam para fazer análise estatística, se tem algum de preferência ou não, e se tem algum que vocês têm interesse em aprender mais, porque acho que talvez a ideia da gente discutir estatística, acho que é mais do que falar só, né, tipo, como faz uma nova, uma Mancova, acho que é a gente aplicar, de fato, nas pesquisas em si, né? Então, eu estava tendo algumas ideias. Eu queria saber se tem algo que vocês têm mais interesse ou preferência, facilidade, dificuldade, enfim. Mas, enfim, se quiserem podem me responder depois, não precisa... Dificuldade em R, interesse em aprender R também. Beleza, então, tamo junto aí. Ok. Mas por que há planos futuros de fazer alguma coisa? A gente começou a pensar sobre o JC do ano que vem para a gente fazer discussões sobre estatística, né, para a gente tentar se ajudar nesse quesito. E eu tenho mais experiência em usar o SPSS também, mas o R é um software mais robusto, né, acho que dá mais possibilidades e tudo mais. Então, pensei ou da gente usar os próprios dados para ir aprendendo as funções, ou cada semana alguém apresentar uma parte, não sei. Acho legal. Tem um tempinho aí. Eu apoio. Na verdade, a gente já tinha pensado sobre isso, né? Eu acho que por alguma razão a gente parou. A gente ia levar um pouco para frente. Você lembra, Pedro, que a gente tinha até discutido sobre isso, tá? Lembro, ia ser um R-Club, né? Mas acho que a ideia de acoplar para manter no Journal Club, de repente, é uma boa ideia mesmo, né? Já está um grupo mais engajado e participativo. Acho que é uma boa, sim. E eu voto no R também. Também voto no R, gente. Para a gente explorar mais. Legal. Obrigada, pessoal. A gente vai se encontrar aí no fim do ano ou cada um a gente está seguindo o protocolo? Esqueci que a gente está na fase amarela.
Talvez. Esse é o último JC do ano, pessoal, mas assim, a gente podia fazer uma confraternização virtual, quem sabe? Eu topo. Top também. Eu topo também. Pode ser. Com uma introdução ao R, então, né? Boa. Eu tô... Essa podia ficar para o ano que vem. Uma festa R, come de... e bebe. Você pode pôr um background aí, Pedro, de um barzinho, de uma balada. Botar o quê? Verdade, Pedro. De uma balada, assim, do carnaval, não sei, pra gente... Beleza, eu vou pensar em alguma coisa. A gente marca para daqui a 15 dias? 23 fica muito em cima, né, do Natal. Semana que vem, quem sabe? Eu voto na semana que vem. Bom, a gente vai resolvendo no WhatsApp, né? Beleza. Fazemos uma votação com todos. Acho que não estão todos aqui também, mas acho legal a gente fazer um encerramento. Tá certo? Acho que é isso, né, pessoal? Legal, pessoal. Deixa eu ir aqui, então. Obrigado, Pamela. Tchau, Obrigado. pessoal. Tchau, gente. Tchau, peoples. Laís. Oi, deixa eu falar. Fica aí, eu esqueci de te mostrar o Jurassic Oi, a Park. Kalian tá aqui também. Oi, Kalian. Ou ela, tipo, abandonou. Boa! Mas você tava no IPQ antes. Antes eu estava no IPQ. Agora eu estou na biblioteca do IPQ. Aonde você conseguiu essas fotos? Sentadinho no sofá, ó. Tranquilão. Maravilhoso. Como que você muda isso? É OBS? É no OBS, é. Fantástico, né? Nossa, muito bom. Você prometeu, você cumpre, hein, Pedro? Viu só? Vamos usar isso aqui nos nossos cursos, cara. Isso é fantástico. Boa, arrasou. E como que você muda fácil, assim? No OBS, porque eu transformei o meu OBS, tipo, numa câmera virtual. Então, no lugar de usar a câmera, a webcam normal, eu uso a saída do OBS, que já é uma imagem processada, com filtro, com as camadas e tudo, entendeu? Uhum. Deixa eu te mostrar aqui. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Pronto, você tá só vendo eu, né? Uhum. Eu tô mexendo aqui no OBS, você não tá vendo, mas eu tô mexendo no OBS. O que eu fiz aqui, ó? Eu coloquei um filtro de chroma key, agora você tá vendo a tela verde, não tá? Sim. Aí eu coloquei o filtro, sumiu a tela verde e fiquei só eu. E aí eu baixei o dinossauro da internet, tirei foto do IPQ e misturei uma imagem com outra, né? Botei essas fotos foi você que tirou. Eu que tirei, Muito bom. Menos essa que eu não consegui entrar no parque, mas um dia eu quero ir. Muito bom, muito bom. Bota foto de carnaval agora no próximo. Na próxima eu vou tentar achar uma foto balada para ver se a gente se sente mais à vontade. Mas é melhor fazer tipo... Ah, não, se bem que eu vou viajar na quinta. Que dia que você viaja, Laís? Eu viajo na quinta também. Na quinta, né? Então tem que ser na quarta mesmo, eu acho, né? Eu acho, viu? Eu voto super na quarta. Vamos marcar na quarta aí uma... Não, na verdade, desculpa, eu viajo na sexta. Mas quinta eu tenho que dar uma aula lá na Neuronos. Então, para mim, quarta fica melhor. Quarta-noite, sei lá. Ah, para mim também. E você, Kalian? Quarta-feira é bom? Tá. Oi. Será que ela segue a gente? Vamos resolver aqui que pelo menos 3 vai ter nessa festa. E o Easy. E o Easy que tá em todas, eu acho, né? Pra mim, de boa. Não, é dia 16? 16 tá de plantão? Tô de plantão de dia, gente. De Põe dia? uma foto minha. Eu troquei. E à noite? À noite, não. Que horas que é seu plantão? Até que horas que acaba? Até às 19. Então beleza, a gente começa às 8. É à noite, achei que ia ser de dia. Achei que era matinê. Não. A gente não gosta de matinê. Beleza, pessoal. Fechou, então. Dia 16 às 8, a gente vai só comunicar o pessoal. Não dá muitas opções, não. Senão fica muito ruim. Beleza. Abraço, gente. Até mais. Abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau.